Galera! Mais um dia de 21 dias aí de lives falando sobre empreendedorismo, falando sobre marketing digital. E aí vamos esperar a galera tá entrando para que a gente comece nossa live. Seja bem-vindo a todos que estão entrando aí. O Lucas que acabou de entrar, o Erlon que entrou, minha mãe que entrou. Galera, permaneça até o final. Hoje nós vamos ter uma live assim, que é um assunto que Deus tem falado muito comigo durante esses dias. O pastor Michael já entrou, já está pedindo a solicitação. Fala, meu Fala, amigo pastor. Luan. Como é que você tá? Tô bem, senhor. Tô bem, graças a Deus. Que honra, pastor, tê-lo aqui comigo. Estou me sentindo muito honrado com sua presença aqui durante esse projeto de 21 dias. Só que o meu som tá voltando, pastor. Seu som tá voltando? Aqui pra mim Tá, tá minha voz eu tô perfeito escutando de volta. também. E Ó o pastor agora? Dito aí, seja bem-vindo, pastor Dito. Está me ouvindo agora? Agora tá bom. Assim ficou Parou melhor. de, parou de voltar? Parou, o eco parou. Tá, beleza. Então era o fone. Então, só explicando para a galera aqui, hoje eu estou sendo honrado com a presença do pastor Michael aí, muito feliz com a presença do pastor Michael. E aí nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, A Última Flecha. Então, se você tiver coragem de permanecer nessa live, permaneça, porque eu acho que você não vai ser o mesmo depois dessa live. E aí, É, pastor, antes de irmos ao ponto, fala um pouco da sua história para nós. Eu já ouvi um pouco a sua história e fiquei extremamente impactado. Sua história lá de Braslândia, né? Se eu puder contar em 10 então, minutos para a gente. vamos lá. É, nascido em Brasília, criado em Braslândia. Para quem não conhece, Braslândia fica aqui de onde eu tô, fica mais ou menos a uns 35 quilômetros aqui de Brasília. Se a gente for até a rodoviária, vamos colocar um pouco mais, uns 40 quilômetros até a rodoviária, até o centro, né? Fui criado ali, num assentamento. Para quem não sabe, o assentamento é uma invasão, é uma favela, vamos assim dizer. As pessoas falam, ah, Brasília não tem favela. Brasília tem favela, sim. Sol Nascente e Pôr do Sol é uma das maiores favelas que existe no Brasil, acho que na América Latina, inclusive. Fui criado lá nesse lugar, não tinha asfalto, não tinha muro, era tudo feito na tábua, os muros, madeira. Antes disso, morei em barraco de madeirite, para quem conhece, aquela madeirinha fininha assim, rosa, com telha de amianto fina. Quando chovia, nossa diversão era espalhar balde, tinha que usar vários cobertores. E fui criado sem pai pela minha mãe. Minha mãe é uma Uau. guerreira mesmo. Trabalhava do que precisasse para poder sustentar. Somos três irmãos. A Michele, que é a mais velha, ela tem 39 anos. Eu, que sou do Uau. meio, tenho 26. E o Lucas, que é o mais novo, tem 25. Hoje o Lucas mora em Portugal e Michele mora em Balneário Camboriú. Todos moram fora de Brasília, só eu fiquei aqui ainda. E aí, e aí nós fomos criados ali, nessas condições. Eu sempre com empreendedorismo na veia, com entendimento. Minha irmã mais velha é muito empreendedora, a Michele, das pessoas mais empreendedoras que eu conheço na vida. Foi ela que Uau. me ensinou tudo sobre empreendedorismo. E aqui vai uma Uau. grande dica: você precisa ter mentores, pessoas Uau. que vivem e que respiram isso. Eu lembro que Uau. minha irmã teve vários. Vou contar aqui um relato para vocês de algo que eu me lembro muito, e isso me marcou muito. Minha irmã tinha uma Xerox numa faculdade e vendia cartão telefônico naquela época, e ela me levava para lá desde cedo, e eu ficava lá tirando Xerox, encadernando, trabalhando desde cedo. E eu lembro que voltava de madrugada com ela,
E às vezes tinha que trazer algumas máquinas para manutenção, Luan, e eu tinha que vir deitado assim no chão, naquela parte de trás do carro, deitado, bem desconfortável, para colocar as máquinas e caber tudo, né? Mas eu Uhum. agradeço a ela porque ela me ensinou muito sobre empreendedorismo, então você precisa ter alguém que Uau. seja o seu mentor. Ela me ensinou muito sobre dinheiro, ela me ensinou muito sobre dízimo e sobre oferta, ela impregnou isso muito forte no meu coração. É, Então eu comecei a empreender desde cedo, a trabalhar desde cedo, carteira assinada pela primeira vez aos 14 anos de idade, como jovem aprendiz. Antes disso eu já trabalhava lá na rua, quando começaram a construir umas casas melhores, a fazer as bases, então tinha que colocar o aterro para dentro, né, aterrar as casas. Então Uhum. juntava eu mais três amigos, eu lembro que na época a gente cobrava R$ 12 por caminhão de aterro, dividia por três, sendo Uau. que ainda tínhamos que comprar a Coca-Cola para suportar colocar aquele aterro para dentro, né? Então, estudei em colégio particular até o início do ensino médio, quando ganhei uma bolsa no colégio. Não, desculpa, estudei em colégio público até o início do ensino médio, quando fiz uma prova e ganhei uma bolsa para estudar em colégio particular. Foi isso. Então, fui estudar em colégio particular por meio de uma bolsa. Eu lembro que o meu primeiro salário fixo, quando eu era jovem aprendiz, era R$ 140 de salário, mais a alimentação, mais passagem. Eu lembro que eu juntei tudo, vendi tudo e realizei um sonho que era comprar um tênis. Então, Uau. eu acho que eu gastei uns R$ 260 num tênis naquela época, que era o meu sonho, e até então não podia ter. E só que eu tenho um muito forte sobre. Calma aí que entrou uma ligação aqui. Gente, não ligam pro pastor Maicon uma hora dessa, por favor, me ajuda aí. Galera ligando pro pastor Maicon. Deixa só a ligação voltar. Agora sim. É, onde eu estava? Eu tenho um testemunho muito forte sobre tênis. Eu lembro que na época, há muitos anos atrás, quando eu morava nesse assentamento ainda, eu frequentava uma igreja chamada Luz do Mundo e eu tinha ganhado um tênis que custava R$ 60 na época. Era o tênis que eu sonhava e tal, custava R$ 60 e eu fui para a igreja e na época tinha uns africanos. Eles estavam lá fazendo o congresso e no último dia eles pediram uma oferta. E a oferta que eles pediram eram sapatos, sandálias e tênis, para que eles pudessem é, fazer a obra missionária na África. E aí Deus tocou no meu coração para eu doar o meu tênis. Era o melhor tênis que eu tinha naquela época. Tinha acabado de ganhar. E eu falei assim, Deus, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá em casa e pego outros dois tênis. E aí o Senhor me deixa com esse. Ele falou, não, é esse daí. Eu lembro que eu voltei descalço para casa. Isso eu quero só dar um testemunho a respeito de oferta, porque eu acredito que não tem como prosperar na vida sem você cumprir o princípio da oferta e do dízimo. Então eu entreguei o meu tênis, Luan, naquele dia, e de lá para cá, todos os tênis e sapatos que eu quis na minha vida, mesmo sem ter condições financeiras, eu tive. E aí, quando foi no ano passado, Luan, eu ganhei um sapato que trouxeram da Uau. Itália. Esse sapato Uau. custou R$ 7.000. sete mil Uau. reais custou esse sapato. Uau. E quando eu peguei aquele sapato, Deus me disse algo. Ele disse assim: o tênis trouxe o menino até aqui, e o sapato vai levar o homem daqui em diante. Então, oferta o sapato. E eu ofertei o Uau. sapato na vida de alguém. Então, estou contando um pouco da minha história, baseado nisso, empreendedor desde sempre. Fui trabalhar numa multinacional na época, chamada BRF, depois fui ser jovem aprendiz lá. Travou. Tem uma travada. E aí, galera, travou pra vocês? Pastor Michael, travou aqui. Não sei se você estava me escutando. Voltou. Agora voltou. Agora Tá, sim. então, por volta dos 16 aos 17 anos de idade, fui ser jovem aprendiz numa multinacional. Comecei como jovem aprendiz, minha carga horária era 4 horas por dia, Luan.
Mas eu, por querer crescer na empresa, trabalhava 8, trabalhava 12. Eu era um jovem aprendiz Uau. que substituí, tirei as férias de 30 dias da analista, ou seja, era um cargo altíssimo. E eu, como jovem aprendiz, com 17, 18 anos de idade, porque eu tenho entendimento do seguinte: enquanto Deus não te der o seu negócio, trabalhe pelo negócio de alguém como se aquilo Uau. fosse o seu negócio. Eu acho que eu vou até Exatamente. repetir essa daqui, porque vocês precisam anotar. Enquanto Deus não te der o seu negócio, trabalhe pelo negócio de alguém, como se aquele negócio fosse o seu negócio, fosse a sua Pastor, oportunidade. o senhor deve ser a quarta pessoa que está dizendo aqui nessas lives aqui comigo. Já é a quarta pessoa, em média, que falou essa mesma palavra aqui nessas lives. E olha que a gente nem combinou nada, nem conversou nada, eu nem sei do que se tratou nas outras, vou ser bem sincero. Então, trabalhe pelo negócio dos outros, enquanto Deus não te dá o seu próprio negócio, entende? A gente precisa ser servo fiel. Eu li um provérbio ontem que dizia assim, depois eu vou pegar ele aqui para vocês, ele dizia assim, faça todo o trabalho honesto. Por quê? Porque o Senhor é dono de todos os trabalhos. Deus está vendo, Deus viu Davi ali trabalhando nas ovelhas malhadas. Então, assim, enquanto você não tem o seu, trabalho pelo que é dos outros. Então, Luan, eu me entreguei tanto naquilo que eu recebi uma promoção aos 18 anos de idade. Vou falar aqui para vocês, isso era muito alto lá dentro. Aos 18 anos de idade, eu passei a ganhar R$ 2.500 por mês. Eu saí de 400 como jovem aprendiz, fui ganhar R$ 2.500. E aqui eu vou botar um ponto para vocês. Eu tinha direito a um carro, eles me deram um carro, gasolina, combustível. Eu tinha Uau, combustível para ir para a faculdade, para tudo. E eu uau, tinha mais R$ 600 de alimentação. Ou seja, com 18 uau. anos de idade, eu estava no emprego dos meus sonhos, com uma carreira fantástica. Eles apostavam e acreditavam muito em mim, eu poderia chegar a ser um diretor lá dentro e tal. Só que isso aconteceu por conta de um evento de fidelidade, onde a minha fidelidade foi testada lá dentro, onde eu poderia ter me corrompido. Foi me colocada uma proposta de corrupção e eu neguei. E Uau, aí, um mês depois, eu recebi essa promoção, e nessa promoção vinha falando sobre isso, porque você não se corrompeu, você se mostrou íntegro, você está ganhando um cargo de chefia. Então, uau, seja fiel. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: o sangue pode dar na canela que eu vou cumprir a minha palavra. Ou seja, uau, eu preciso ser íntegro, reto e fiel. Ninguém uau. pode ser promovido se não se não é reto, né? Se não é íntegro, se não é fiel. Toda promoção sem caráter vai te derrubar. Lá na frente ela vai te derrubar. Caráter, Uau, os seus dons, os seus talentos te promovem, mas é o seu caráter que te sustenta. E aí, uau, aos 19 anos de idade, eu tinha duas opções. Ou continuar nessa empresa e seguir para Belo Horizonte, para um cargo maior, ou sair e abrir meu próprio negócio. E aí eu saí e abri meu próprio negócio aos 19 anos de idade. Aos 19 anos de idade, hoje eu tenho 26, aos 19 anos abri meu primeiro negócio. Por volta dos 21 anos de idade, eu quebrei, fui à falência, devia por volta de R$ 1 milhão. Imagine um jovem de 21 anos de idade devendo R$ 1 milhão. Era muito difícil para mim. Imagine, vamos brincar aqui, você não sabe o que fazer se você acorda hoje e tem R$ 1 milhão na sua conta. Quem dirá dever R$ 1 milhão? meu Deus. Então, trabalhei muito, virei noites sem dormir, porque eu não acredito nessa história de pouco trabalho, pouca dedicação. Estou falando por mim, eu acredito que tem que ter. São períodos da vida, são fases da vida. Existe um momento que você precisa descansar mais e fluir mais e aproveitar mais aquilo que você conquistou. Eu gosto do que o T.D. Jakes fala. Ele diz assim, casse pela manhã e aproveite pela noite. Ou seja, casse enquanto você é jovem e desfrute daquilo que você caçou quando você for um pouco mais velho. Uau, Então, consegui pagar toda essa dívida, graças a Deus, não devia. Trabalhei com muito trabalho, muito esforço. Já tive vários negócios, eu vou falar aqui para você, já tive vários negócios e hoje sou empresário, sou pastor, mas vivo 100% do empreendedorismo. Pronto, chegamos aos 26 anos de idade. uau, muito bom, pastor. É,
Uma vez eu fui no culto de manhã, que foi o senhor que ministrou, e o senhor ministrou uma palavra muito impactante para mim, que até hoje essa palavra, assim, se eu pudesse falar, a palavra da minha vida seria essa. E aí, depois parece que o bispo chamou para pregar lá de novo de noite, e eu escutei pelo YouTube, e no outro dia eu escutei pelo podcast, porque é uma palavra que, inclusive, vou Bora escutar viver. de novo. Bora viver. E aí, o senhor disse esses dias numa live sua que foi através desse livro. Essa palavra veio no momento mais difícil da minha vida. Luan, eu só preguei essa palavra 2 vezes, domingo pela manhã e domingo à noite. Eu nunca mais preguei essa palavra na minha vida. E essa palavra veio da junção do momento mais difícil da minha vida, mais difícil, mais difícil. Eu sigo muito o Flávio Augusto, acho que vocês também devem seguir, para mim o cara é uma Sim. inspiração. E eu gosto muito do que ele fala. Ele diz que não existe estabilidade, e eu provo isso na pele. Eu vivi isso durante a minha vida, não existe estabilidade, você precisa estar o tempo todo lutando para se manter firme, porque a qualquer momento o seu mundo sacode. Eu tenho uma frase que eu falo ela brincando, que é o seguinte: a vida não gira, ela capota. Às vezes você está aqui e de repente a vida faz igual quando eu quebrei e fiquei devendo esse valor. Foi algo que não dependia de mim, foi uma ação terceira, um prejuízo gigante. Então, assim, eu estava no maior momento de estabilidade financeira, eu tinha muitos funcionários, eu estava no meu melhor momento financeiro. Tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Deu uma travada, mas voltou. Estava no meu melhor momento financeiro quando aconteceu essa quebradeira e tal. E aí eu entendi que realmente a vida não tem estabilidade, é uma luta constante, seja ela no casamento, na família, na empresa, na igreja, seja nas emoções, nos relacionamentos. A vida é uma luta constante, não existe estabilidade. A qualquer momento o seu mundo pode desmoronar. E é isso que vai nos fazer forte no empreendedorismo. Eu gosto de uma frase judaica que eles falam assim: quem cai 7 vezes, levanta 8. 8. Quem cai 7, levanta 8. Quem quebra 7 vezes, precisa levantar a 8ª vez, entende? Uau, Não é quantas vezes você quebrou, é quantas vezes você se reergueu. uau. Então, quando eu estava nesse momento mais difícil, eu li esse livro, cara. Se eu pudesse falar, não vou nem colocar a Bíblia, lógico, a Bíblia é o principal livro da minha vida. Mas esse livro aqui, cara, tá entre os 3, 2, 1, tá entre esses livros, talvez o terceiro, o segundo ou o primeiro livro fora da Bíblia que mais influenciou minha vida. Uau. Eu até postei uma frase hoje, antes da live, né? Uma frase que eu estava pensando, e ela diz: não existe duas vidas. Não existe uma vida para ensaiar e outra vida para viver. Só existe uma vida, né? Por Uau. quê? Porque nós temos um pensamento budista, cara. O nosso cristianismo traz uma raiz budista. O que é uma raiz budista? Todas as vezes que você pensa assim, vou deixar para amanhã, você está dizendo assim, vou deixar para a próxima vida. Ou seja, eu vou ter uma nova vida, uma nova oportunidade de fazer isso. E não é. Se você não fizer aqui e agora, você não vai ter outra oportunidade para poder fazer novamente. Não tem uma vida para ensaiar e uma vida para viver. Por isso, bora viver. É a frase que eu carrego. Bora viver. Você tem uma única vida e você precisa fazer ela valer a pena. Eu gosto de uma frase que o bispo diz, o bispo JB diz assim, a vida é o presente que Deus te deu. O que você faz dessa vida é o presente que você dá para Deus, é o que você Uau. entrega para Deus. Então, esse livro ele fala sobre isso, ele fala sobre a última flecha. O que é isso? É se dar por inteiro, cara. É Uau. entrar de cabeça, é fazer acontecer, é ter 100% de você naquilo que você se propôs fazer. Luan, você não precisa fazer muito, mas você precisa fazer muito por aquilo que você decidiu fazer. Vocês Uau. tinham que estar anotando essas frases aí, ó, que não tem nada ensaiado aqui, ó. Downloads do céu. Você não precisa fazer muito, mas você precisa fazer tudo e muito por aquilo que você decidiu fazer. Você não precisa ter 10 empresas, mas se você tem uma ou duas, seja 100% por elas. Uau. Entende? Você precisa estar 100% naquele local. Eu estava vendo um pai um dia desses, numa briga com o filho, numa conversa com o filho, e aquilo me remoeu por dentro. O filho dizia assim: você nunca esteve lá. Aí o pai: como não? Eu estava lá nos seus jogos de futebol
Isso eu escutando. Eu estava lá na sua reunião, eu estava lá na sua escola, ele falou, você não estava lá. Você estava lá com o seu corpo, mas sempre você estava com a sua mente na empresa, você estava com a sua mente nos seus negócios, você respondia e atendia ligações enquanto eu estava apresentando, enquanto eu estava jogando. E aquilo me remoeu por dentro. Ou seja, tudo que o filho queria era um pai presente, né? E a gente precisa entender que essa questão da última flecha é ser tudo que você pode ser naquele momento, cara. Eu tenho Uau. aprendido sobre isso. Quando eu vou dormir ou quando eu estou perto de dormir, eu desligo meu celular. Eu não quero saber quem vai me ligar. Eu já cansei de acordar com ligação. Não acordo mais. Coloco o meu despertador. Na hora que eu acordar, eu resolvo os meus problemas. Eu digo o seguinte: quando alguém me traz um problema, hoje eu falo o seguinte: dá para resolver agora? Não. É um problema futuro ainda? É. Então deixa ele chegar, o momento chegar para que a gente possa resolver. Uau, muito bom. Pastor, tem uma frase aqui, aplicando já para a questão do livro. Ele diz o seguinte, que não creio que pessoa alguma nasça para ser médium, mas creio que muitos de nós escolhemos viver uma vida de mediocridade. E aí, o que você quer falar dessa frase? É, eu postei essa semana também uma frase, esses dias eu não lembro, não me recordo dela, mas ela diz assim, que a falta de responsabilidade vai exigir da gente a mediocridade. Todas as vezes que você quer crescer, você vai ter que assumir responsabilidade. As pessoas querem liberdades. Elas querem liberdade, mas elas não querem responsabilidade. Quanto mais livre você for, Luan, mais responsável você vai ter que ser. Autonomia, autônomo, é muito difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque elas não vão querer acordar na hora que elas têm que acordar. Elas não vão querer dormir na hora que elas precisam dormir. Então, se você não assumir a responsabilidade, você vai se tornar medíocre. Medíocre é viver na média, é ser mediano. Ninguém nasceu para ser mediano. Mas todas as vezes que você se exime das responsabilidades, você se torna medíocre. A pergunta é: você está disposto a fazer tudo que você precisa fazer para se tornar quem você nasceu para ser? Uau, uau. Eu tirei um insight desse livro também, que o insight é basicamente o seguinte, que a única ganância que você não precisa ter medo de ter é a ganância de ter tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu posso ser ganancioso para receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Então isso é sair da média. Sim, as pessoas ainda não sabem lidar com essa questão de ganhar dinheiro, se isso é certo ou errado, se isso é pecado ou se não é. Existe uma ganância boa, né, que é o que você colocou. É ser tudo aquilo que você foi chamado para ser, conquistar tudo aquilo que você foi chamado para conquistar. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Ou seja, não existe um limite, né? Ganância é quando você quer só para você. Isso é ganância. Agora, quando você quer para você e para os outros, então Deus encontrou uma pessoa na qual ele pode abençoar. Uau. E ele até fala, né, que a média nos protege do risco do fracasso. E ela também nos separa de um futuro de grandeza. A última flecha é para aqueles que decidem que nunca irão se contentar. E eu acho interessante uma coisa que ele fala, é justamente essa frase. Ele fala assim: a média é o lugar mais seguro e o lugar mais inseguro de todos, né? Porque ela nem te promove, nem te rebaixa, ela deixa você ali. Então você deixa de viver o extraordinário, ao mesmo tempo que você tem uma falsa segurança, né? Não tem como ganhar dinheiro sem correr riscos. Você vai Uau, ter que muito correr bom. riscos. É, Você vai ter que quebrar algumas pontes com a estabilidade, algumas pontes com essa estabilidade, né, que ele diz aí. Ele fala sobre o profeta que queima os carros, mata os bois e ainda faz um ensopado disso. O que o profeta estava dizendo? Ele está dizendo assim: eu não vou voltar para aquele passado, eu não tenho a possibilidade de dar errado. E aí vai outra frase: todas as vezes que o passado for uma opção, o futuro não acontece. Se você tem para onde voltar, amigo, você não vai conseguir chegar até o outro lado. Eu acho que é ele que conta essa história nesse livro, eu não sei, eu tenho um outro lugar, eu gosto muito de histórias para poder ilustrar. Diz que certo dia pela manhã, dois irmãos foram a um lago e um ficou ali
na É no beira, livro. na beira do lago, enquanto o outro atravessava. E então ele atravessou, ele foi até do outro lado, né? No dia seguinte, os dois foram juntos. O irmão mais novo virou para o mais velho e falou: Eu quero atravessar, posso atravessar com você? Ele falou: Pode. E aí eles começaram a atravessar. Quando chegou na metade do lago ali, o irmão mais novo parou e falou: Eu quero voltar. O irmão mais velho vira para ele e fala: Eu só consegui atravessar porque eu não guardei energia para volta. Uau. Enquanto voltar for uma opção, você não vai atravessar o que você precisa atravessar. Quando você pega um avião daqui para a Europa, daqui para os Estados Unidos ou qualquer destino, chega um momento que ele não tem mais combustível para voltar, ele só tem uma opção: pousar no destino. Enquanto você estiver guardando energia para voltar, você não vai colocar a sua energia para dar certo. Enquanto falhar for uma opção, então você vai viver com o fantasma do fracasso na cabeça. Uau, muito bom. É no livro sim, e ele inclusive fala, né, que eles não estão vendo a outra margem, eles não conseguem ver uma ilha, mas ele está disposto a ir, mesmo não vendo, ele está disposto a continuar nadando e gastando todas as suas forças para continuar indo para frente, sem reservas para trás, né? Inclusive, É quando eu isso. li isso, eu até coloquei, Deus me falou A, então se Deus me falou A, vou viver A, não tem plano B, não tem mais outra Sim. opção. Se Deus falou para eu fazer isso aqui, eu vou fazer, pronto, acabou. Não quero saber de plano B. Então, eu costumo dizer o seguinte a respeito de Deus, né? Deus não pode ser a nossa primeira opção, Luan, e Deus não pode ser a nossa última opção. Deus tem que ser a nossa única opção. Uau. Se Deus é a minha primeira opção, eu estou dizendo o seguinte: se Deus errar, eu recorro aos homens, entende? E se Deus for minha última opção, eu recorri primeiro aos homens para depois recorrer a Deus. O salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não pode confiar em pessoas, nós devemos. O favor de Deus se manifesta através do favor dos homens. Mas não é isso, é sobre justamente ter um plano A e fazer esse plano A acontecer. Todas as vezes que você tiver um plano A, você vai ter um plano C, D, E, F, G, até chegar no Z e voltar para o A novamente, quando você vai constatar que somente o plano A daria certo. Uau, muito bom. Tem uma frase que ele diz, pastor, eu vou falar até num contexto assim mais voltado para a minha vida, que ele diz o seguinte: não pode haver nada pior que vencer uma batalha que você nunca deveria ter lutado. Quando eu li essa frase, confortou meu coração porque eu sou PCD, pessoa com deficiência, só tenho o braço esquerdo, ou direito, eu não tenho o esquerdo, então eu faço acesso a concurso público, faço acesso assim, eu tenho vagas destinadas, eu tenho Aham. cotas de empresas, então assim, eu tenho meio que uma média, né? E só quando eu falei para minha família que eu queria empreender, algumas pessoas foram até contra a minha atitude, né? Porque falavam, poxa, por que você vai fazer concurso? Você vai ficar tranquilo na sua vida, você vai ficar concursado. E eu fiquei olhando por aquilo, eu até comecei a estudar. E eu estudando, eu ficava pensando, cara, mas não é isso que eu me vejo no futuro. Não é assim, eu acho que não é isso. Acho que eu não nasci para isso, né? E eu ficava analisando e falava, eu até me inscrevia nos concursos, nas provas, e eu não ia nas provas. Chegava perto das provas, eu sentia assim o timing de Deus, sabe? Não é para você ir, não é isso que eu quero. E eu não ia. E aí uma pessoa me questionou, Luan, você pode empreender e você pode ser concursado. Aí eu comecei a pensar, não, mas eu tenho só uma energia dentro de mim, eu sou só um. Então eu quero gastar essa minha energia tudo para que eu possa empreender. E aí eu me mantive forte nisso. Aí durante essa pandemia do coronavírus, eu vou até fazer uma live falando de como prosperar em meio à pandemia, que está sendo a época que eu mais estou prosperando, eu estou tendo a oportunidade de aumentar 10 vezes mais os meus ganhos. E aí eu Excelente. recebi a oportunidade de empreender, fluir no empreendimento, que é uma agência de marketing digital, e também ser gestor comercial. E aí eu fiquei pensando, cara, já pensou se eu tivesse gastado minhas forças em outras coisas, em distrações, e eu foquei justamente naquilo, e talvez poderia ter, pastor, até de eu conseguir passar no concurso público, e até estar lá engajado lá. Só que eu ia pensar, cara, eu venci uma luta que não era para eu ter vencido. Eu venci uma batalha que não era para eu ter lutado. Muito bom isso. Eu gosto muito do que o Ev McManus fala. A gente teve a oportunidade de ouvir o Ev aqui em Brasília. Ele teve aqui na nossa igreja, num bate-papo, e um pastor perguntou assim para ele, como é que vai ser o futuro? Aí ele falou assim, olha, a pergunta está um pouco errada. Não é como vai ser o futuro, porque existem vários futuros. A cada decisão, um novo futuro se abre. Se você, Luan, tivesse ido para o funcionalismo público, servidor público,
Não estou dizendo que seria ruim, não é isso. É porque um novo futuro aconteceria. Talvez você seria feliz, pode ser que sim, não é isso. Talvez você ganharia um bom dinheiro, mas você viveria uma outra vida. Quando você decidiu ir para o ser empreendedor, você também tomou uma nova decisão. E isso impactou diretamente no seu futuro. E sobre batalhas, eu estava até pensando, eu li a frase que você postou aí antes, e estava pensando nisso, né? Até estava pensando aqui em como fazer um texto, que eu gosto de escrever. E aí eu estava vendo, eu assisti uma pregação um tempo desse que dizia assim, escolha as batalhas que você vai lutar. Por quê? Você pode lutar batalhas que são suas e você deve lutar. Quando essas batalhas são suas, você tem duas opções, ou lutar ou correr, ok? Se você corre, você está deixando o inimigo crescer. Se você enfrenta, você acaba logo com aquele inimigo. E aqui nós precisamos entender algo. Olha que fantástico isso na vida de Davi. Davi só teve que lutar contra Golias. Ele não teve que lutar contra o exército, ok? Uau. Por quê? Porque ele lutou a batalha certa. A batalha certa era lutar contra Golias. Todas Uau. as vezes que você mata o seu maior gigante, os outros gigantes correm de medo de você. Seja Uau. estratégico na escolha das suas batalhas, ok? Agora vamos lá. Você precisa entender o time da sua batalha. Davi cai em pecado porque deveria ter ido para a batalha e ficou na varanda. Esse texto todos nós sabemos. Mais à frente, Davi já está velho. E aí ele tem um acúmulo que diz assim para ele, você precisa lutar, você precisa estar na frente da batalha. Depois eu posso pegar o texto para vocês. Mas os soldados viram para ele e falam assim, ei, você já é velho, você não tem mais que lutar. Você já lutou o que tinha que lutar. O seu papel agora é ficar em Israel e governar com equidade, governar com justiça. Você é rei, você já passou o tempo de lutar as batalhas na frente de batalha. Você é a lâmpada de Israel e você não pode morrer, senão o futuro de Israel acaba. Então, escolha as batalhas, escolha o tempo das batalhas, porque existem batalhas que você tem que lutar e você pode estar correndo delas. Existem batalhas que você não deve lutar, você só vai se cansar e a recompensa não vai ser sua. Davi era muito estrategista em Ziclag. A Bíblia vai dizer que Davi ora e pede a Deus, eu devo lutar ou eu não devo lutar? Eu devo ir. A Bíblia diz que ele é mais Uau. estratégico. Ele diz assim: perseguirei e alcançarei. Ou seja, essa é uma batalha minha. Essa é uma batalha que eu devo lutar. Nessa batalha eu devo entrar ou não? E Deus diz: persegue, porque você vai alcançar. Então Davi vai, luta e alcança. Ou seja, existem batalhas que você deve lutar e você está correndo. Existem batalhas que você não deve lutar e você está lutando. E existem algumas batalhas que você pode escolher, porque você pode entrar nelas ou não. Isso é uma questão sua. Lembrando que cada batalha traz uma recompensa, desde que essa batalha seja sua. Às vezes você está lutando sem recompensa porque está lutando a batalha dos outros. Uau. Uau. Muito bom, pastor. Tem uma outra frase também dele que diz: podemos passar a ter tanto medo da morte a ponto de nunca vivermos, a ter tanto medo do fracasso a ponto de nunca nos arriscarmos, a ter tanto medo da dor a ponto de nunca descobrirmos o quanto realmente somos fortes. Muito forte essa palavra. Eu estava relendo aqui, inclusive eu até anotei essa frase também aqui sobre o que ele fala. Vamos falar de empreendedorismo aqui? 98% das empresas quebram no papel. Como assim, pastor? Elas nem saem do papel. Uau! Elas ficam só na parte do papel. Eu tive a ideia, escrevi a ideia, rabisquei a ideia e daqui a pouco eu falei, essa ideia não dá certo. Aí daqui a um tempo eu vejo essa ideia sendo executada por outro. Aí eu falo assim, por que eu não coloquei em prática? Tem pessoas que morrem de medo de morrer, mas na verdade já estão mortas. É justamente sobre isso, né? E aí, uma das coisas que eu fui até empoderado por esse livro, porque eu indo para esse novo caminho, dá aquele frio na barriga, né? Dá aquele, às vezes dá um medo, mas eu tô indo diante, mesmo com medo, às vezes um certo medo, eu tô indo diante e eu tô vendo Sim, já os frutos, porque é uma vida de riscos, né? sim, sim, sim. É uma vida Correr de riscos, mas é viver a potencialidade de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gosto do que John Wimber fala. Ele diz: fé se soletra R-I-S-C
Ó, risco. Risco. Você vai ter que correr riscos. Na bolsa ganha mais dinheiro quem corre mais riscos. Uau. Entende? Não tem como vencer se não correr riscos. Você precisa pesar na balança. Cara, Davi hoje está vindo muito à mente. Ele diz assim: o que eu vou ganhar se eu enfrentar esse gigante? O que vai ganhar quem vencer esse gigante? Não tem Uau. problema nenhum você ser recompensado pelas batalhas que você venceu. Quanto maior o problema que você resolver, mais você tem que ganhar por esse problema que você resolveu. Uau. Ele contou uma história também, pastor, de um empresário. Eu não me lembro qual é o valor exato, mas eu acho que ele tinha perdido 7 ou era 9 milhões de reais de investidores, né? Com um empreendimento. E aí ele, certo ali daquilo, ele teve uma nova ideia, chamou os mesmos investidores, enfrentou os mesmos investidores e teve uma nova ideia e pediu mais dinheiro para esse novo projeto. E através desse novo projeto, ele conseguiu o dinheiro de pagar essa dívida, o dinheiro que eles tinham perdido, e ter prosperado muito mais. Sim, sim, eu acho que, primeiro, é necessário agir com honestidade, né? Todas as vezes que você quebra, você precisa chamar os fornecedores, você precisa chamar as pessoas envolvidas e jogar aberto com elas, ok? Devo, estou lutando para poder pagar e vou pagar a todos. Isso é confiança. O mercado gira em torno de confiança. Eles só acreditaram no novo projeto, primeiramente, porque eles confiavam na pessoa e não no projeto. É preciso entender isso. Antes das pessoas confiarem no projeto, elas confiam em quem você é. Uau, muito bom. Uma questão sobre a crise, pastor. Eu visto alguns comentários na internet, eu vejo a galera reclamando a respeito dessa crise que está tendo, né? Aí eu fico, mãe, enquanto muitas pessoas estão reclamando, eu conversando aqui em casa com minha mãe, enquanto muitas pessoas estão reclamando, eu estou recebendo a proposta da minha vida, estou recebendo proposta assim que eu vou sair do ponto X e ir para o ponto Y. E eu fico pensando, o que essa galera não está enxergando, né? O bispo falou domingo que 2020 é o ano da visão perfeita. Então agora está mais claramente por que o ano da visão perfeita? Porque tem pessoas que vão enxergar as oportunidades que essa crise carrega. E tem pessoas que simplesmente não vão enxergar. Então, só para ter uma visão perfeita que você consegue enxergar o que está acontecendo nessa crise. E ele fala isso sobre o livro, né? Que na época da Torre Gêmeas, em 11 de setembro, ele fala que a galera não queria mais viajar, estava com medo. E o medo começou a aterrorizar os Estados Unidos, eles entraram numa crise. E aí ele foi o único que decidiu ficar viajando para ministrar, né? E daí ele foi conhecido porque tinha muitos palestrantes famosos na época que estavam cancelando as suas ministrações e ele estava aceitando a ministração dessa galera, porque ele não tinha medo, né? Então ele viu naquela crise uma oportunidade. A crise existe, ok? A gente não pode esconder isso, Luan. A crise está aí, ela existe. Eu sou empreendedor, sou empresário, eu sei disso. Na crise, alguns perdem dinheiro, perdem posição, para que outros ganhem. A gente precisa entender o seguinte: o dinheiro não desaparece, galera. Dinheiro não Uau. evapora. Dinheiro troca de mão. Uau. Entende? O mundo não está mais pobre, beleza? Não tem como. O mundo não está mais pobre. Nós temos dinheiro aí, está na mão de alguém. Está com alguém. E essa roda vai girar novamente. Ela precisa girar. Eu estava lendo o comentário de alguns empresários, Flávio Augusto defendendo isso, que as pessoas que possuem entre 20 e 36 anos vão ser as pessoas mais ricas em alguns anos. Ou seja, Uau. nós estamos dentro dessas pessoas. Eu estou, não sei você, né? Eu tô sim. Porque ele fala justamente sobre o perfil e sobre não termos muitas responsabilidades financeiras ainda. Por quê? Numa crise dessa, é mais difícil para os grandes. Os grandes sofrem muito também, galera. Por quê? Uma coisa é você ter um custo fixo de R$ 1 milhão todo mês. Uma coisa é você ter um custo fixo de R$ 1.000. Em 2 meses, você deve 2 mil. Em 2 meses, um grande empresário deve 2 milhões. Se o negócio dele não tiver liquidez, e isso continuar por 6 meses, são 6 milhões, entende? Então, nós precisamos ver quanto de liquidez esse negócio gera. A crise está aí, alguns vão quebrar, outros vão surgir. A minha pergunta é, quem é você nessa história? Uau. E nós temos comentado aqui a respeito durante essas lives, a questão de se reinventar, né? Que talvez as pessoas estão usando as mesmas. Empreendedorismo é se reinventar todos os dias.
Com crise ou sem crise, se você não se reinventar, você entra no Oceano Vermelho. Quem não estudou sobre isso ainda precisa estudar sobre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Eu lembro do que o CEO da Visa Cartão, Visa, Sim, operadora de cartão, foi questionado sobre as novas startups que estavam chegando no mercado. Aí ele contou uma história. A história é a seguinte: os pescadores estavam indo pescar e eles notaram que os peixes estavam ficando cada vez mais distantes. Então eles pescavam, quando chegavam no porto, o peixe não estava fresco, porque o peixe estava morto, a carne já não estava tão boa, eles ganhavam menos. O que eles fizeram então? Aí eles pensaram, vamos colocar um tanque dentro do navio. Eles pescavam e colocavam os peixes dentro do tanque. Vários peixes morriam porque não se movimentavam, mano. Não tinha para onde se movimentar. Então, o que eles pensaram? Vamos colocar pequenos tubarões dentro dos tanques. Então, eles colocaram pequenos tubarões. Com isso, alguns peixes morriam, mas os outros se mantinham em movimento. Às vezes, é preciso colocar pequenos tubarões no tanque para poder fazer os peixes se movimentar. Essa é a crise. uau, muito bom. Boa palavra, professor. Inclusive, ele fala no livro, né, que vida é movimento. Então, nós precisamos estar movimentando, porque para ter essa experiência de que você está vivendo, né? Sim, um texto ele é muito mal interpretado na Bíblia quando a Bíblia diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos terão visões, ou seja, visões a respeito do futuro, e os vossos velhos sonharão. A palavra não está falando de um sonhar de dormir, não é quando você dorme. Ele está dizendo assim: pessoas de 80 anos vão estar abrindo novos negócios, porque eles acreditam no futuro. Isso é sonhar nesse contexto. Isso é sonhar nesse texto. Isso é uma visão profética, ou seja, eles estão com 90 anos. Veja Jorge Paulo Lemo, Silvio Santos, Ratinho, esses caras têm por volta de 80 a 90 anos e estão trabalhando como se o mundo não fosse acabar. O que Uau, eles estão fazendo? Eles têm uma perspectiva de futuro, de um mundo melhor, de um sonho. Ei, na Bíblia não tem aposentadoria, meu amigo. Não se uau, fala sobre aposentadoria na Bíblia. Deixa eu te uau. dizer algo. Se você tem 100 anos, você tem uma boa idade para abrir um novo negócio. O KFC foi aberto por um idoso de por volta de 79 anos. Entende isso? E aqui eu quero deixar uma outra frase para você. Se você foi demitido, encare isso como uma promoção, abra seu próprio negócio e empregue novas pessoas. Uau, boa palavra, pastor, boa palavra. Tem um testemunho que ele fala, que inclusive é relacionado com o Brasil, foi a primeira vez que ele veio ao Brasil, né? Que ele teve a oportunidade de participar da final da Copa do Mundo aqui no Brasil. E assim, de imediato ele foi um cara que se lançou. Ligaram para ele justamente porque sabiam que ele era um cara que se lançava, que ele não recusaria essa oportunidade de se lançar. E ele veio pro Brasil, andou pelas cidades do Rio de Janeiro, e aí foi recomendado a ele que ele não andasse, e ele fez tudo o que não tinham recomendado a ele, e ele teve uma experiência incrível, que dali partiu para outras viagens mais aventureiras que ele pudesse ter, né? E eu lembrei que em fevereiro eu fui para São Paulo, e foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, pastor, e a primeira vez que eu viajei sozinho. E assim, a galera ficou meio com receio, ficou assim, Luan, não vai. E assim, eu falei, eu vou, porque eu já comprei as passagens, porque eu fui para um evento que tinha lá, e eu, de início eu ia com a galera da igreja, e a galera decidiu que iria para o evento que depois abriu o evento aqui em Brasília. E aí eu falei assim, não, eu vou, as passagens já comprei, já está tudo pago, eu vou. E eu fui e foi assim, uma experiência incrível, pastor. Assim, eu sozinho em São Paulo, viajando, andando pelas ruas, assim, foi incrível. Isso me deixou mais corajoso, eu fiquei mais assim, com esse espírito de viver a vida, de ser aventureiro, de aproveitar as oportunidades da vida. E ele falou sobre isso também. Eu me identifiquei com ele nessa história dele. Eu vou dizer para você o seguinte, vou até contar uma história prática aqui agora. Quando você é empreendedor, você gera seu próprio recurso, você é autônomo, você é empresário, você vai ter que enxergar em tudo uma oportunidade. Eu fui no Powerhouse, o evento do Flávio Augusto, no Sim, sim. ano retrasado, no ano passado, não lembro. E aí ele abriu a transmissão. Não sei se vocês viram. Ele abriu a Sim. transmissão. Quando ele abriu a transmissão, eu chamei um amigo, o Walter, e falei assim, Walter, o Walter tinha ido no
No no anterior. Powerhouse comigo, no Isso. anterior. Eu falei assim, Walter, abriu a transmissão. Você quer arriscar? A gente pode comprar a transmissão, vender os ingressos, colocar lanche e fazer a transmissão ao vivo. O Walter topou. Para ir para lá, nós gastaríamos R$ 300 de passagem, ok? No mínimo. R$ 600, R$ 650 da inscrição, 950. O lanche lá, para você comer baratinho lá, num dia você vai gastar mais R$ 150. A gente estava lá com R$ 1.100 de custo. R$ 1.100 meu, R$ 1.100 do Walter, 2.200. Falei, Walter, vamos fazer um negócio acontecer. Nós trouxemos a transmissão para Brasília, vendemos os ingressos, botamos o lanche e faturamos de lucro 2.000 e poucos reais. Uau. Corremos o risco de não faturar nada e não vender e ter um custo. Mas, ou seja, nós fizemos isso. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa correr riscos, cara. Se você quer viver uma vida que ninguém viveu, você vai ter que fazer o que ninguém fez. É Uau. simplesmente isso. Uau, muito bom. E empreender a todo momento está passando por riscos, né? Eu já Todo o tempo. tive uma loja física, eu tive uma serigrafia e eu sabia dos riscos, fui profundo, não deu certo, mas eu saí de lá, assim, muito satisfeito com a minha coragem, satisfeito comigo mesmo, e eu vi, Excelente. aprendi bastante, e agora estou com mais gás ainda para esse novo empreendimento que eu estou enfrentando agora. Eu já quebrei 4 vezes e não tenho medo de quebrar novamente. Uau, Entende? É, não se faz um empreendedor da noite para o dia. A gente precisa entender que tanto o erro quanto o acerto, na verdade, traz boas experiências. Você só precisa. Eu postei um texto ontem falando sobre a observação e a vivência, né? Nem estava programado para isso. Tem duas formas de você aprender: observando o que deu errado na vida dos outros e o que deu certo. E a vivência. A observação é boa, mas ela não garante o sucesso. Mesmo assim, você vai ter que passar por algumas experiências e quebrar a cara. Tem hora que você só aprende quando dói no bolso, galera. Então, assim, é preciso fazer acontecer, tirar do papel. uau. Até essas lives aqui, pastor. Eu estava aqui em casa e estava orando e pedindo estratégias para Deus. E Deus me falou assim: você vai fazer 21 dias de live. E aí, de início, eu fiquei assim, cara, vou fazer 21 dias de live. Eu não gosto de falar em vídeo, eu não sou de vídeo. E beleza. Aí eu conversei com a Esté, acho que a Esté tá aqui, ela também trabalha com marketing digital. E eu falei, Esté, Deus me falou para mim fazer 21 dias de live. Você pode ser a primeira? E ela, eu posso. Eu falei, Esté, mas eu não sei fazer. Eu não sei como é que se faz. É, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não sei o quê, e fui botando todos os meus obstáculos para ela. Ela falou, Luan, simplesmente faça, vá lá e faça. E eu achando que ela ia me dar altas dicas, ó, você vai fazer isso, vai pegar o celular, vai fazer aquilo. E ela só falou assim, Luan, faça, vai fazendo. E eu fui fazendo o primeiro dia que eu fui fazer com ela, quando eu fui ligar a câmera, assim, uns 30 segundos antes, eu fiquei respirando, e fiquei, meu Deus, eu tô com medo. Só que aí eu respirei fundo, liguei a câmera e fui. E assim, eu já tô na última semana, eu chamei uma pessoa para fazer a live comigo. Eu pensava que essa pessoa não ia aceitar, porque é uma pessoa de muita inspiração para mim. Eu pensava que ela não ia nem ler o meu direct. E ela aceitou. E aí eu vou estar lançando esses dias aí, é uma honra assim para mim, assim como o senhor aceitou. E eu fiquei, cara, olha o tanto de oportunidade. Através dessas lives, ontem eu estava aqui, o Fernando ele está aqui assistindo nossa live também. Ontem eu fiz uma live com o Fernando e o Fernando falou, Luan, mas vamos fazer uma parceria. Você vai cuidar do meu marketing digital. E durante todas Top. as lives, todo mundo que eu chamava me chamou para fazer parte de algum projeto. Todo mundo falou assim, Top. Luan, tem esse projeto aqui, vamos estar junto. E todo o projeto ali junto. Então, através desses 21 dias de live, minhas oportunidades de crescimento aumentou bastante. Foi daí que surgiu também o meu empreendimento agora dessa agência de marketing Inclusive, o Luan também já me convidou para fazer parte de um negócio, só que eu entendi que não era o momento, e nem por isso não quer dizer que a gente não possa ter negócios no futuro, só não era o momento. Eu digo Uau, que criatividade ou abundância é fazer o melhor que você tem com o que você tem, até que uau, você tenha algo melhor para fazer melhor ainda, entende? Faça o melhor que você tem com o que você tem agora. Eu não tenho o melhor celular, Luan, e ainda não comprei um melhor celular. Eu tenho um Samsung e estou aqui sentando aço no Instagram, botando foto, vídeo. Eu faço o melhor com o que eu tenho. Se eu mostrar aqui para vocês a minha luminária, eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa quarentena eu não tive condições de comprar uma luminária. Olha o que é a minha luminária. É isso aqui, ó. uau, É o que eu tenho hoje para poder fazer esse vídeo. Passar uau, essa quarentena, eu compro aquela bola lá e faço melhor ainda.
mas por enquanto é o que eu uso para poder iluminar. E você, está esperando o que para poder começar? Está dentro da sua Uau. casa, está dentro de você. Jesus, todas as vezes que ia fazer um milagre, ele pedia o que o pessoal tinha na mão. O que nós temos? 5 pães e 2 peixes, mas é pouco demais. Uau. Não é, é o que eu preciso. É o que você tem agora. O conteúdo que eu tenho é esse, o que eu vou entregar é esse, até que eu tenha algo melhor para entregar melhor ainda para os meus seguidores. Uau. E só falando assim também, pastor, meu celular é um Moto G5, tá? Então já tá bem ultrapassado, acho que já tem um 10, eu tô no 5 ainda. Eu tô aqui na cozinha, não tem nem luminária, e eu tô aqui do lado da janela. Então, assim, tô fazendo acontecer. Cara, eu vou lançar um curso depois sobre como escrever livros. E eu vou mostrar para a galera o que eu usei, a forma que eu usei, como era a minha cadeira, como era tudo que eu tinha para poder escrever. Porque tem gente que espera ter a condição ideal para poder fazer acontecer, né? A condição ideal quem faz é você, meu amigo. Senta e vai fazer, ou levanta e vai fazer, faz acontecer com o que você tem. Tem Só que uma. quando Pode você falar. tiver condições de fazer melhor, faça melhor ainda, ok? Essa estratégia, pastor, eu uso até no marketing, porque eu costumo dizer para algumas pessoas vêm me pedir dicas de como usar o marketing digital para vender. Eu falo o seguinte, cara, você já tem duas ferramentas potentes na sua mão, que é o WhatsApp e Instagram. Talvez você não tenha dinheiro para investir, você não tem alguém para pagar uma arte para você, mas tem um aplicativo que chama Canva, que em 10 minutos você aprende a usar ele. Um vídeo no YouTube que você assiste, você aprende a usar ele. Então você tem que aprender a usar o óbvio. Eu falo, o óbvio tem que ser feito. Então, porque quando você fizer o óbvio, e tem gente, pastor, que tá lucrando aí milhões só com o Instagram. Você tem ideia? Só Sim, com o Instagram e o celular está lucrando. Então, o sim. óbvio, ele precisa ser feito. O simples precisa ser feito antes de você querer algo extraordinário. Sim. Na verdade, você só consegue fazer o extraordinário quando você fez o simples, né? Toda a ordem de Jesus era simples. Lá não tinha. Ele não explica a química que ele usa para transformar água em vinho. Ele não manda o pessoal calcular, fazer, refazer. Não, ele só fala, enche. Ele fala para Naamã, dá 7 mergulhos. Deus nos dá ordem simples constantemente. Uau, Constantemente. Simplicidade é o nome do negócio do futuro. uau, muito bom, pastor. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação, e aí eu falei até para minha mãe, eu falei, mãe, Deus é tão bom que Deus, ele tem coisas que eu nem peço para Deus, mas que estava no meu coração, que isso foi um fato. Eu já estava no meu coração alguns cursos, já estava de olho em alguns cursos, porque eu sinto que eu preciso me melhorar mais como profissional, eu preciso aprender mais, porque eu quero ser referência no mercado, sabe, pastor? Eu quero ser a Sim. referência, então eu preciso melhorar mais do que eu já sou hoje. E aí Então, vários cursos. esse desejo de melhorar tem que ser constante, mas tem que iniciar. Queria até Uau, parabenizar a Lulu, que está aqui nos ouvindo, que começou a fazer live, depois que foi inspirada pela gente, começou com o que tem, da forma que tem. Eu não estou uau, dizendo que a gente não tem que melhorar e procurar excelência. Isso deve ser uma constância, mas você nunca vai encontrar excelência se você não começar. uau. A Lulu me inspira, né? A Lulu aí tá arrebentando, fazendo live todos os dias às 4 horas da tarde. Eu ajudo a fazer as artes dela. E ela é uma pessoa, assim, pastor, totalmente disponível para aprender. Você vê assim que, vou ser bem sincero, tem a galera mais velha que a gente às vezes até quer ensinar, e a galera, isso aqui não é para mim. A Lulu é disponível para aprender. Ela me chama no WhatsApp, eu às vezes tiro assim 10, 15 minutos para ensinar ela, ela aprende e você vê ela arrebentando aí nas redes sociais. É, Ontem ela teve uma live incrível. Minha mãe estava assistindo a live e minha mãe falou: parece que essa live está falando comigo. Parece que. E eu falei: caraca, como Deus assim usa as pequenas ferramentas para fazer as coisas acontecer. sim, sim, concordo plenamente com isso, totalmente com isso. Você tá inscrito no curso lá, Luan? Tô no curso, já me inscrevi. Bom saber, a Lulu também tá, inclusive. Ah, Não pedi é? autorização, mas vou falar aqui do meu curso, já que eu estou aqui. Não, pode Preciso falar, com certeza. divulgar. Eu vou fazer um curso chamado Comunhão Profética e lá nós vamos falar sobre gerar riqueza, porque eu não acredito em um ministério profético que não acaba com a pobreza, ok? Uau, A Bíblia diz, você vai ver Elias, você vai ver Eliseu, eles multiplicam o óleo da panela, o azeite da panela, a viúva tem uma sentença de morte, eles vão lá, eles estão gerando futuro constantemente através de geração de riqueza. Ele entrega um negócio para a mulher, ele diz assim, agora vai e vende, ou seja, ele poderia ter dado dinheiro para ela, mas ele multiplica o óleo e dá o caminho. Ou seja, você tem a matéria-prima, você multiplica e você vende. Isso é ministério profético. Se nós dermos visão para as pessoas, elas não vão se corromper, Luan. Se eu mostrar o futuro uau, para as pessoas, elas não vão se corromper. Então, assim,
As inscrições encerram agora, na sexta-feira, do meu curso Comunhão Profética. Cara, é R$ 98, são 5 aulas, é R$ 20 por aula, não paga nada. A gente não faz isso aqui para ganhar dinheiro, eu estou fazendo isso aqui para difundir na vida das pessoas uma visão, até mesmo porque esse dinheiro retorna todo para livro, para conhecimento, para coisas para eu poder ajudar mais ainda vocês. Então, assim, não deixe de fazer sua inscrição, o link está na minha bio, você vai na bio lá, tem um link onde ele vai te jogar para um site, lá tem a opção de você ir para o meu grupo do Telegram, ou você ir para o site, fazer sua inscrição, ou ainda ouvir o meu podcast. Eu tenho um podcast gratuito, com mais de 3 horas só de aula a respeito do Ministério Profético, que você pode aprender, pode entender. Por isso, não deixe também de fazer sua inscrição no Comunhão Profética. Nós temos 4 turmas, na verdade 2 já fechou. Estamos na 3ª e na 4ª turma, finalizando a 3ª para entrar na 4ª. São 48 vagas. Você pode entrar, você pode fazer aula na segunda, na terça. São 2 horários por dia, ou ainda você pode receber as aulas gravadas e tirar suas dúvidas no direct, ok? Não deixe de participar, o link está na bio. Entra na bio ou então me manda um direct. Se você quiser, me manda um direct. E aqui eu quero dizer, se você realmente não tiver condições de pagar, se existe alguém aqui que quer muito fazer esse curso, mas não tem condições, fala assim, pastor, não consigo pagar, mas quero fazer, me chama no direct que nós vamos dar um jeito para você. Se eu entender e ver que você realmente quer e vai se dedicar, eu vou ofertar isso na sua vida sem problema nenhum. Mas se você puder fazer sua inscrição, ou faça a sua inscrição, ou me chama no direct. Pastor, eu fui tocado aqui agora, eu tô com uma ideia, não sei se eu vou aceitar. Eu quero ofertar 2 inscrições. Uma eu vou ofertar para minha cunhada que está aqui, ela disse que quer fazer, eu vou ofertar o dela. Você já tem a sua, viu, Gal? E uma outra eu quero fazer uma parceria com o senhor da gente fazer um sorteio. O que o senhor acha? Top, agora. A gente já encerra essa live e já manda o sorteio. Então aí, gente, uma Gal ganhou, minha cunhada está aqui, ela está dizendo que quer participar, já dei para ela, e uma outra a gente vai sortear, então vocês fiquem ligados nas redes sociais do Pastor Michael, que ele vai lançar lá. Beleza? Top. A Lulu está dizendo alguma coisa. Pastor, depois de ter sido desafiada pela nossa bispa e por minha discipuladora, e depois pelo Luan, me fez o convite, aceitei, depois fui convidada pela equipe da live de oração. A Lulu faz um monte de live aí, pastor. Ela faz live pra... Não, a Lulu... Ninguém segura mais a Lulu agora. Agora já foi. Então, pastor, acho que é isso. A gente tem mais 3 minutos aí. Eu ia pedir para o senhor fazer o seu merchan, mas o senhor já fez aí, já divulgou. Me siga no Instagram. O pastor Reinaldo está aqui. Ele é lá de São Paulo. Inclusive, quando eu fui para São Paulo, eu andei com ele. Ele me levou lá na CN de São Paulo, com o pastor Dito. E aí, ele é um cara do profético. E eu falei para ele, um dia eu falei para ele, você não pode deixar de seguir o pastor Michael. Eu falei para ele, siga o pastor Michael, que o cara é o cara do profético. Amém. Ele está seguindo, o pastor Reinaldo, aí lá de São Paulo. Obrigado aí pela confiança. Tamo junto. E é isso aí, pastor, muito obrigado pela sua participação, eu me sinto honrado. E aí, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Abraço, junto, galera. Meu amigo, obrigado. Vamos conversar sobre o sorteio ainda hoje, porque já se encerra na sexta. Deus abençoe, um forte abraço. Amém, abraço. Tchau, tchau.